Meus amigos, meus colegas, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Real Madrid, um pouquinho do que está acontecendo. Hoje teve Real Madrid e Real Betis pela La Liga, às 4 horas da tarde. Vou falar um pouquinho desse jogo para vocês, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre esse final de temporada, né? Então, só uma recomendação aqui sobre final de temporada. Vai lá no último vídeo que eu falei um pouquinho sobre Arsenal e City, para você dar uma entendida no que está acontecendo nas outras ligas. Basicamente, o Real Madrid ele começa o jogo melhor, ele procura mais a bola, teve muita infiltração de troca de passes ali, da zaga para o ataque. O Real Madrid ele vem com uma proposta de jogo para ficar trocando passe e dando enfiada de bola no Mbappé, tocando no Vini, ou também achando passes da zaga para o ataque para conseguir atacar o Betis. Nisso, ele até consegue algumas oportunidades no começo do jogo. Essa é uma proposta muito boa que teve. O Betis tinha uma proposta mais de contra-ataque. E se você percebe, dentro do jogo, são contra-ataques onde, na recuperação de bola, esperava o erro do Real Madrid para marcar e recuperar a bola e sair no contra-ataque com poucos passes. Um contra-ataque muito rápido, aliás, algo que funcionou. E isso funcionou dentro do jogo, mas o Real Madrid ainda conseguia recuperar lá no final. Um negócio que me incomodou foi o Arnold, por mais que tenha um cara que esteja jogando bem, esse jogo ele foi bem em si. Muitas vezes o jogo do Betis dificultou o estilo de jogo dele, porque ele precisava voltar toda hora. Então um cara que joga, obviamente ele é lateral, então ele precisa disso, mas também ele era um cara que, por causa desses contra-ataques que aconteceu principalmente pela esquerda, ele se desgastou muito fisicamente. Quem criou mais perigo no jogo foi o Real Madrid, teve mais chances, o Mbappé teve bastante lances ali para atacar, mas o jogo foi mais ou menos equilibrado, mais que o Real Madrid começou bem, foi melhor o jogo inteiro, o placar, né, resumir, foi 1-1. Foi um jogo equilibrado em si, mas no começo o Real realmente atacou bastante. É, Só que tem um problema, o Real, querendo ou não, ele tá sofrendo um pouquinho, né? O Real já vem com a ausência do Éder Militão, por estar machucado. Aliás, é um cara que se machuca há muito tempo. É um cara que toda hora ele machuca, volta, machuca, volta. Isso é algo que está incomodando a defesa do Real Madrid. A zaga do Real Madrid em si não é ruim. O Rudiger e o Hausen são dois zagueiros muito consistentes. Mas eu acho que o Militão ele é tão bom que a zaga ficou ofuscada. O Rudiger e o Militão juntos faziam uma dupla de zaga maravilhosa. Não que o Hausen seja ruim, mas ele não é tão bom quanto o Militão, tanto por ser novo, né? Por exemplo, num lance do Antony, que ele consegue recuperar a bola e ia sair correndo em velocidade, o Hausen chega atrasado e faz uma falta sofrendo amarelo. E isso, querendo ou não, acho que é algo que o Militão não faria, talvez. Mas não achei ruim o jogo deles, mas sofreram em algumas bolas. Teve um lance onde o centroavante do Betis, que eu esqueci o nome agora, não me recordo, ele num lançamento ele conseguiu ganhar do Rudiger numa falha meio estranha, mas sorte que o Lunin ele conseguiu salvar o lance, tirando uma bola ali muito boa, que poderia ser um gol antes ainda para o Betis. Mas o Real Madrid em si, ele era seguro, e principalmente no começo do primeiro tempo, onde atacou bastante, mas no final, quando o Betis já estava perdendo de 1-0, sofreu muito com muitos ataques do Betis, muitos lances onde o Lunin salvou, o Antony deu vários chutes no gol, e o Lunin mesmo assim conseguiu dar várias defesas importantes para terminar o primeiro tempo ganhando. E fazendo um resumo do primeiro tempo, aos 16 minutos, o Vini Júnior, perdão, numa disputa de bola, perdão, no primeiro tempo, aos 16 minutos, o Betis ia sair jogando depois de um tiro de meta. E com a pressão do Real Madrid, o goleiro teve que chutar para frente. A segunda bola ela sobra no Valverde, que de fora da área ele arrisca. O goleiro defende, porém dá rebote e sobra no Vini Júnior e ele só empurrou para frente. 1-0 Real Madrid, isso bem cedo no jogo. O Real Madrid teve mais chances no primeiro tempo, mas só converteu uma, que foi essa do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que fez um jogo, não vou dizer que foi abaixo, mas também não foi um jogo tão bom. Ele ganhou algumas jogadas individuais, mas também perdeu algumas. Não foi um jogo 100%, mas também não foi um jogo 0%. Foi um jogo ali que ele ficou nos 50, 60 e não tem como dizer.
Falando sobre Copa do Mundo, é um cara que já tá cravado, não tem muito sobre o que a gente falar dele. E é um cara que, se continuar, tem 13 gols agora em La Liga nessa temporada e pode continuar melhor. No segundo tempo foi praticamente igual ao primeiro, não teve muita coisa. Que nem eu disse, foi um jogo bem morno. O Real Madrid continua com mais posse de bola, dominando o jogo, controlando em si, né? Mas ele perde em certos aspectos a partir do momento que o Betis ele se encontra no jogo. Ele, nesses contra-ataques que foram muito bons, conseguiram dar muito perigo no Real Madrid. Mas o Real Madrid ele conseguiu se segurar muito no jogo. Aliás, tomou gol no último lance. O Real Madrid segurou o jogo inteiro no segundo tempo. Teve algumas chances, aliás, aos 53 minutos. O Kylian Mbappé, ele, numa bela jogada do Bellingham, ele toca no Arnold lá na lateral, na ponta, né? O Arnold dá um cruzamento lindo de trivela. O Mbappé dá de voleio, porém no começo da jogada o Arnold estava impedido e o gol foi invalidado. Basicamente foi isso. O Real teve poucas chances. E o Betis foi empilhando chances. Tivemos alguns lances de talvez pênalti no jogo. Acho que lá no começo do primeiro tempo teve um lance do Brahim onde talvez ele pega na mão. Mas não lembro do lance direito agora. E daí no último lance, aos 90 mais 3, o Betis faz um gol após uma bela jogada do Antony, que ele recupera a bola do Mendy, e com asterisco. Recupera a bola do Mendy, dá um cruzamento, a bola bate no zagueiro do Real Madrid, volta no Bellerin e o Bellerin chuta ali um pouquinho para frente da pequena área e faz o gol. Mas, que nem eu disse, tem o asterisco, acontece uma falta ali no Mendy. O Antony, ele, querendo ou não, ele faz a falta, ele segura o Mendy pelas costas para recuperar a bola e o árbitro não dá falta e nem revê o lance. Então, foi 1-1 com asterisco, mas, né, é isso aí, não tem muito o que fazer. Foi um jogo bom do Real Madrid, que nem eu disse, mas o Real Madrid ele ainda está sofrendo muito. Eu acho que principalmente pela ausência de Rodrigo, que é um cara que faz muita diferença, um cara que fazia muitas funções dentro de campo. E querendo ou não, ele agora pela lesão do LCA ele vai ficar fora por muito tempo. Aliás, está fora da Copa, vai ser uma perda grande para o Brasil. E é um cara que faz realmente diferença, que vai ficar fora. O Real Madrid poderia ter feito um jogo melhor, mas era fora de casa. Mas pelo resultado não foi ruim. O único ruim é que tomou o gol no último minuto, algo que não pode acontecer, mas é o futebol, né? E o Real Madrid, ele, que a gente pode esperar, né? Porque falta pouco tempo para acabar as ligas europeias. O Barcelona está a 6 pontos de diferença. Na quarta-feira o Barcelona ganhou, não lembro de quem agora, não tenho certeza, mas ganhou de 1-0 do Celta de Vigo. Ganhou de 1-0 do Celta de Vigo e subiu e agora está com 6 pontos de diferença na tabela. Se o Real Madrid ganhar esse jogo, estaria com 4 pontos de diferença, daí a diferença seria um pouquinho menor. E faltam poucas rodadas para acabar o campeonato. A chance do Real Madrid ganhar ou ter chance de ganhar a La Liga é pequena. E se não ganhar, já vai ser a segunda temporada sem títulos. Por mais que seja um técnico novo, Arbeloa é um técnico que está treinando uma equipe profissional pela primeira vez. Quer dizer, já treinava o Real Madrid B, mas um time de elite, né? O Real Madrid, querendo ou não, um time de elite. É um desconto ainda. Mas pelo time que o Real Madrid tem no papel, deveria fazer mais. O Barcelona ganha mais títulos com um time pior no papel. Obviamente eles têm o Hansi Flick, que é um técnico que já está há mais tempo, que fez o time jogar, mas mesmo assim eu acho que o Real Madrid deveria pelo menos ganhar algum título, e nem isso conseguiu. Foi eliminado, e até o sonho da Champions League acabou, porque foi eliminado para o Bayern de Munique no 4-3. E acho que o Real Madrid é bem difícil eles conseguirem essa La Liga, principalmente que, querendo ou não, os adversários são difíceis, mas o que pode decidir esse campeonato, talvez, seja o El Clássico, que vai ter na próxima rodada. O El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, né? Que talvez pode decidir o campeonato. Mas agora o Barcelona está sem Lamine e sem Rafinha, ou seja, eles vão jogar com bastante desfalques. O Real Madrid talvez
tenha mais chance de ganhar. E se ganhar esse confronto, tem uma boa chance de ganhar o campeonato. Mas eu acho que se for para apostar, eu ainda aposto no Barcelona. Muito bem, meus caros, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus aí. Deixa o like, se inscreve aí para me ajudar. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis, tamo junto.